Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo. O Senhor nos prometeste, ó Deus, que iria cuidar de nós e continua cuidando, queria nos sustentar e continua sustentando, queria nos alegrar o coração, mesmo em meio às dificuldades, e o Senhor continua nos alegrando. O Senhor continua tendo misericórdia. Tuas misericórdias têm se renovado dia após dia em nossas vidas, apesar de nós. E diante de tanta grandeza, de tanto amor, nós também confessamos os nossos pecados a Ti, Pai. Reconhecemos que não somos melhores do que outros, melhores do que ninguém, mas somos um povo, ó Pai, resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. E então, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós pedimos perdão. Nós confessamos que falhamos muitas vezes, que pecamos contra Ti, e Te louvamos, ó Pai, por Tua misericórdia. Misericórdia demonstrada porque Jesus Cristo um dia pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Te pedimos, ó Santo Deus, que o Senhor continue a fortalecer a nossa fé, ó Deus. Continue nos firmando na Tua palavra. Continua, ó Pai, colocando o nosso coração em Ti, apesar das más notícias desse mundo, apesar das tragédias, doenças, crimes, corrupções e maldades desse mundo, Pai. O Senhor mesmo nos prometeste, ó Pai, que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, guarda o nosso coração e inclina o nosso coração para a Tua palavra. E que nesse momento, ó Pai, onde Teu povo está reunido aqui para aprender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos encha, nos dê direção, nos dê conhecimento e cada dia mais prazer, ó Pai, em ouvir a Tua voz, em ter esse momento de comunhão com os irmãos, e assim sermos edificados, fortalecidos para vivermos neste mundo, Deus, até o dia em que Jesus, o nosso Senhor, vai voltar para nos buscar. Dia esse, ó Pai, que nós esperamos, aguardamos ansiosamente, ó Deus. Que seja o prazer, o deleite, o anseio do nosso coração estarmos, ó Deus, aguardando esse grande dia do novo céu, dos novos céus e da nova terra. Nos ajuda, Pai, enche o nosso coração de Ti, enche o nosso coração da comunhão contigo e da comunhão com os irmãos. E dá-nos, ó Pai, palavra de sabedoria, dá-nos palavras vindas do Teu Santo Espírito para que possamos proclamar o Teu Evangelho, possamos viver o Teu Evangelho, Pai Santo. Proclamar e viver o Teu Evangelho. Nós te pedimos por essa aula, que o Senhor me abençoe, ó Pai, para que eu possa explicar a Tua palavra com fidelidade, com clareza, e que assim o Teu nome seja glorificado, Deus. Todos nós sejamos edificados e fortalecidos para proclamar o Teu nome. Nos ajuda nas nossas tentações, nos ajuda nas nossas lutas diárias. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso bom pastor, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bom. Hoje a gente vai aprender sobre uma pessoa que a gente às vezes fala, né, e que a gente sabe que é o nosso inimigo, mas muitas vezes a gente não conhece, né, biblicamente, profundamente, quem ele é e o que ele faz. Nós vamos falar um pouquinho hoje, né, não completando, mas dando continuidade aos nossos estudos sobre o sofrimento, sobre o mal no mundo, sobre Satanás. Satanás, que a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas, é o acusador, enfim, a gente vai ver tudo isso hoje, mas é importante que a gente conheça um pouquinho sobre ele, para que nós não venhamos ser enganados, nem temê-lo demais, nem desprezá-lo demais. A gente precisa colocar Satanás no seu devido lugar e reconhecer o poder, a soberania de Deus sobre a vida dele, sobre a pessoa dele e sobre as nossas vidas.
Joia. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu abrir o meu estudo. Só um minuto. Só uma dúvida, vocês conseguem me ver, pelo menos enquadradinho? Dá um Sim. joinha. Ah, joia. Então tá bom. Irmãos, só para a gente começar a introduzir, eu quero ouvir um pouco, antes de tudo, de vocês. O que vocês dizem que é Satanás? O que a gente pode falar um pouquinho sobre ele antes da gente entrar no estudo em si? Pode desativar o seu som, pode falar e depois você desativa de novo. Bom, Esther colocou aqui que ele é o pai da mentira. Joia. Tudo bem. O que mais? O que vocês podem dizer? Se alguém te perguntar ou falar muito de Satanás para você, o que você poderia dizer a respeito dele para essa pessoa? Um de cada vez, calma aí. Eu sei que é difícil mexer aqui em tecnologia, trocar, mas eu espero. O que vocês entendem que é Satanás? Ele é o pai da mentira, já foi colocado aqui. E aí, pessoal? Pode ativar Ele é os ele é enganoso. enganoso, joia. Ao mesmo tempo que ele é mentiroso, ele tenta nos enganar, joia. É isso aí. O que mais? O seu Benê, você está falando, mas está sem som aqui, ó. Eu ativei seu áudio. Pronto. Pode falar. Eu penso que Satanás, no meu modo de entender, ele é um instrumento criado por Deus para fazer a vontade do próprio Deus, para fazer a sua própria vontade. Joia, muito bem. Beleza. O que mais? O que a gente poderia dizer sobre ele? A gente não costuma falar muito sobre ele, né? Até porque ele não é o foco da nossa vida cristã. Mas, aqui. É o devorador. Entendi, pode falar. Devorador. Um devorador. Ok, a gente pode dizer que ele é um devorador, sim. Ok. Por quê? Né? Porque, como disse a Glaucia aqui também, ele está ao nosso derredor como um leão tentando nos devorar. Joia. Beleza. Não é só para... Pode falar. O seu Benedito falou que ele é um instrumento de Deus, né? Ele foi feito anjo, né? A figura dele, né? É o anjo criado por Deus, e foi ele que se rebelou contra Deus, e ele é um instrumento de Deus nesse mundo aqui para fazer os desígnios de Deus, né? Como o seu Benedito já tinha falado. Só queria enfatizar que ele é um anjo, né? E ele obedece às ordens do Senhor igual os outros anjos também, só que ele é a favor do mal. Ok. Joia. Beleza. Bom, vamos lá, então. Opa, deixa eu ver, alguém mandou mais uma mensagem aqui. O Bruno, ele seria opositor a Deus. Opositor, ele se opõe, mas ele se opõe aos propósitos, ao mesmo tempo, como vocês disseram, que ele está pronto para fazer a vontade de Deus, cumprir os decretos de Deus,
ao mesmo tempo, ele está sempre à disposição, pelo seu caráter, a se opor a Deus e aos seus desígnios também. Então, parece uma coisa contraditória, mas a gente não é, ok? Mas, joia, bem colocado para a gente pensar um pouquinho. Ele tem muitos nomes, né? O Marcel coloca aqui, dragão, serpente, diabo, joia, isso aí. Vamos ver, então, quem ele é. É importante a gente saber porque muitas vezes a gente ouve tão somente os pentecostais ou neopentecostais falar de Satanás e demônios, né? E é importante a gente saber quem eles são para que a gente possa, biblicamente, temê-los temê-los no seu devido equilíbrio e não dar tanta atenção a eles como infelizmente, muitas igrejas dão. Mas olha só, como a Angélica colocou aí, Satanás, né, a sua origem é que eles são anjos criados por Deus. Neemias 9:6 diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas, a todos com vida e os exércitos do céu. O exército dos céus, quando a Bíblia coloca, e de uma maneira especial nesse salmo, ele fala dos anjos, né, dos seres celestiais. Então, todo o exército do céu, tudo aquilo, enfim, que foi criado por Deus, o que se inclui Satanás também. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo. Nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Satanás é um ser criado. Ele não é eterno, só Deus é eterno. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. São um Deus. Mas eles são seres poderosos, né? O texto diz que eles são principados e potestades, dando a eles características de poder. Então, eles foram criados pelo próprio Cristo. Isso é importante. Seus nomes, né? Como mencionou Marcel. A Bíblia também usa outros nomes para Satanás. Vamos abrir em alguns deles aqui. Todos para vocês verem. No Novo Testamento, Mateus 4:1. Vamos abrir lá, Mateus 4:1. Mateus 4:1. Vou ler, ok? Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, diabo é um dos nomes que a Bíblia dá para Satanás, ok? Ele é também chamado de serpente. Vamos abrir em Apocalipse 12:9. Não vamos abrir todos os textos, mas depois vocês podem conferir em suas Bíblias. Apocalipse 12:9. Apocalipse 12:9 diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor e foi atirado para a terra com ele e seus anjos. Ele é chamado de grande dragão, de serpente, levando em conta o texto de Gênesis 3, onde a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos, a possuída, vamos dizer assim, Beuzebu, Mateus 10:25. Mateus 10:25. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, Satanás também é chamado Beuzebu na Bíblia.
Beuzebu é uma transliteração de uma palavra hebraica de Baal-Zebu, né, de Baal. Ele é aquele deus Baal do Antigo Testamento, aquele falso deus Baal do Antigo Testamento, ele é chamado de Beuzebu, aqui transliterado para o Novo Testamento. Ele é também chamado o príncipe desse mundo. João 12:31. Vamos abrir lá. João 12:31. João 12:31. Estou cerando isso. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Então, Satanás também é chamado príncipe desse mundo. O príncipe da potestade ou do poder do ar. Efésios 2:12. 2:2, né? Desculpa. Diz lá. E nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele é o príncipe da potestade do ar, e ele atua naqueles que ainda não creem em Cristo de uma maneira especial. Em Mateus 13:19, ele é chamado de o maligno. Vamos abrir. Mateus 13:19. Diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado. Sobre essa palavra maligno, uma coisa interessante e importante para vocês saberem, nós sabermos, que... Ô, pastor, você pode só desativar o áudio do Ednilson, que está passando um barulho, e a Lu me mandou uma mensagem aqui pedindo para fazer, porque ele não está conseguindo. Ah, entendi. Vou fazer isso. Só que eu não sou coordenador. Eu acho que ela pensou que fosse o Fernando coordenador. Ah, tá. Deixa eu... Beleza, agora foi. Ok. E o maligno, uma coisa que eu estava comentando com vocês a respeito de o maligno, é que todos vocês conhecem a oração do Pai Nosso, né? Claro. E um trecho da oração do Pai Nosso diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal, que está traduzido por mal na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, ele é nos livre do maligno. Foi uma tradução que colocaram para mal, mas esse mal ali é a própria palavra maligno, é Satanás. Livra-nos do maligno, livra-nos do poder, das influências, das tentações do maligno. Então, quando você orar o Pai Nosso, livra-nos do mal, não é simplesmente do mal físico, das circunstâncias ruins, não é tão somente essas coisas, que pode ser, mas essencialmente na oração do Pai Nosso é livra-nos do maligno, das tentações, influências e do poder de Satanás em nossas vidas. Então, é uma coisa importante e interessante que todos nós saibamos disso. Ok, então a gente viu aqui rapidamente que Satanás na Bíblia tem vários nomes. Agora, vamos ver um pouquinho da sua origem. Olha só. 2 Pedro 2,4 diz aí: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, não poupou anjos quando pecaram, nos dá a entender que eles foram criados como anjos bons. Ele não era um anjo mau, ele era um anjo bom. Judas 1,6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, Satanás e seus anjos, os quais ele influenciou, foram, não somente abandonaram no sentido de não continuaram obedecendo a Deus e foram lançados para longe da presença de Deus.
E eles estão em algemas eternas, esperando o grande dia do juízo. Ok. Recebi uma mensagem aqui, mas essa mensagem já foi. Deixa eu tirar de novo. Ok. E em um determinado tempo, os eventos entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1, deve ter havido uma rebelião no mundo angelical, com muitos anjos se voltando contra Deus e tornando-se maus. Então, esses anjos foram criados bons, e eles, então, pecaram contra Deus, seguindo Satanás, né, o diabo. E hoje eles estão em trevas, em algemas, para o juízo do grande dia. Como assim, né? Você pode estar me perguntando. Se Satanás age no mundo, como que ele está em algema? Ele não está algemado, ele está agindo. Essa algema, como diz Apocalipse 20, é uma algema que impede Satanás da propagação do evangelho. Impede Satanás de que os eleitos de Deus sejam alcançados pelo evangelho que vai ser pregado, que está sendo pregado em todo o mundo, em todas as nações. Então, eles estão com o seu poder, principalmente com a vinda de Cristo, com a vinda do Espírito Santo, eles estão com o seu poder limitado neste mundo. Embora eles ainda ajam, e a gente sabe que eles agem, a gente vai ver isso, eles estão com o seu poder limitado. Eles estão algemados para o juízo do grande dia. Então, eles não podem agir conforme eles querem em todo o tempo, mas eles estão aí limitados no seu poder por essas algemas da parte de Deus. Ok? Qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tá, irmãos? É só desabilitar o áudio e falar comigo. Vamos lá. Marcel fala aqui. Assim como Jesus foi livrado pelo Pai no poder do Espírito, como vemos nas tentações de Cristo, Deus nos livre do maligno pelo poder e oração de Jesus. Exato. A gente vai ver um pouquinho disso também, como que Satanás age pelas tentações e como que Deus nos preserva de Satanás. Bem colocado. Vamos ler esse texto. Diz aí, Gênesis 3, a sua ação, né? Satanás foi o originador do pecado. Então, olha só a ação de Satanás em Gênesis 3. É importante a gente lembrar. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Então, Satanás foi aquele que influenciou Adão e Eva a pecarem contra Deus. Eu digo influenciou, e essa palavra é importante, porque isso não foi determinante. Foi o próprio pecado de Adão e Eva que levaram eles a caírem do seu estado original, da sua perfeição, da sua pureza. Mas Satanás foi o agente de Deus naquele meio para que eles fossem, então, influenciados e entregues ao seu próprio desígnio mal do coração. Então, Satanás é aquele que originou o pecado do homem no mundo, ou seja, ele foi o influenciador para que o homem, o ser humano, pecasse contra Deus. Isso é também importante a gente saber, né, dessa ação que Satanás tem e teve no início. Olha só, Zacarias 3:1. Eu vou fazer o seguinte, irmão, só para eu não falar, eu vou pedir que alguns de vocês leiam para mim, tá bom? Aí fica mais dinâmica a nossa aula aqui.
Eu vou pedir, então, que a primeira que aparece aqui para mim, que a Esther leia Zacarias 3:1, por favor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então, o profeta Zacarias demonstra que Satanás estava à mão direita do anjo do Senhor. E quem é esse anjo do Senhor? O próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade ainda não encarnada. Mas ele estava ali para se opor aos desígnios de Deus, aquilo que Deus tinha planejado naquele momento. Apocalipse 12:10, eu vou pedir que o seu Benedito leia para a gente, por favor. Então, houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ok. Então, Satanás, ele é... Só um minutinho, irmãos, que eu vou passar o anfitrião aqui para Esther, porque eu não consigo controlar todo mundo aqui. Vou pedir para Esther fazer esse trabalho para a gente, por favor. Esther, você agora é a anfitriã. E eu estou riscando as coisas Faz aqui de sem conta que eu sou o Fernando, gente. Eu estou riscando aqui o meu slide sem querer aqui e eu não estou conseguindo tirar esse risco. Vocês estão vendo esses riscos aí na tela, então? Eu tiro. Deixa eu ver. Bom, vai ficar assim agora. Não sei tirar. Vamos lá. Vou pedir agora que a Angélica leia para a gente Jó. Os dois textos de Jó. Qual que é o texto, pastor? Você está conseguindo ver a tela? Não. Ah, não? É Jó 1, de 6 a 7. E depois, lê do 6 até o 11, melhor. Jó 1, de 6 ao 11. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Ok, então Satanás, ele é opositor, ele é o acusador, e ele é aquele que rodeia a terra, que anda em derredor, para acusar, de uma maneira especial, os filhos de Deus, os crentes em Jesus Cristo. E é o que ele fez com Jó aqui. A história que mais fala sobre a ação de Satanás na vida de alguém se encontra em Jó, de uma maneira bem clara. Ele, por influência de Satanás, Jó recebeu tudo aquilo que aconteceu na vida dele, né? A perda dos filhos, a perda dos bens, a doença, enfim. Mas tudo isso porque Satanás estava acusando Jó de ser adepto, vamos dizer assim, da teologia da prosperidade.
brincando, né? Você só serve a Deus, Jó só serve a Deus, só serve ao Senhor, porque ele tem tudo, mas se ele não tiver nada, ele vai te blasfemar, né? E Satanás faz isso, de certa forma, com o nosso coração, com a nossa vida também. E a gente precisa ficar atentos a isso. Será que a gente só vai louvar a Deus, engrandecer a Deus, viver na presença de Deus com alegria, se Deus nos der tudo aquilo que a gente quer, nos der bem-estar, segurança, a absoluta proteção, enfim? Então, a vida de Jó, pela ação de Satanás, nos ensina que nós precisamos estar diante do Senhor e confiar na providência do Senhor, mesmo quando todo esse mal nos sobrevém. Mas Satanás aqui, ele é tido como aquele que quer derrubar os cristãos, aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, próximo slide aqui. Então, aqui a gente viu que ele é um opositor, conforme mencionou o nosso irmão Bruno, ele é o acusador, e ele é aquele que está diante de Deus para nos acusar. Mas olha só, outros textos sobre sua ação, que são importantes. Como a Esther mencionou, Satanás é o pai da mentira. Eu vou pedir que o Bruno leia para a gente esse texto. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Ok. Então, conforme vocês colocaram também, né, Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele é homicida desde o princípio. Homicida desde o princípio porque Caim foi influenciado pelo próprio Satanás, embora o texto não deixe claro isso lá em Gênesis 4, mas aqui já é mencionado que ele é homicida, porque ele instou Caim a pecar contra Deus, matando o seu irmão Abel. Então, outro princípio que nós temos aqui é que Satanás, isso é duro, eu já falei isso várias vezes, mas é a pura verdade, irmãos. É nua e crua, a verdade nua e crua da palavra de Deus. Todos aqueles que não são crentes em Jesus Cristo, todos aqueles que ainda não servem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, são filhos do diabo, são filhos de Satanás. A gente fica chocado com essa afirmação da própria palavra de Deus, porque nós temos familiares, né, infelizmente, que não creem no Senhor Jesus, que não entregaram ainda suas vidas ao Senhor Jesus. E quem ainda não creu, o texto diz claramente que é filho de Satanás. Isso quer dizer que essa pessoa ela faz todo o mal absoluto que Satanás faz? Não. Mas que ela está sempre disposta a ouvir as mentiras, ou viver na mentira, que é viver longe de Cristo Jesus. Isso é duro, mas é uma verdade nua e crua da palavra do Senhor. Então, Satanás, ele é o pai da mentira, ele é homicida, e ele é pai, infelizmente, daqueles que não creem ainda no Senhor Jesus, ok? Então, olha só o que diz aí 1 João 3,8. Vou pedir que a Olga leia para a gente, por favor. 1 João 3,8. Pedir se a Esther conseguir ativar o dela rapidinho. Conseguiu. Beleza. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ok, então, aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, no texto anterior, aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. Porque o pecado, a essência de pecar, o originador do pecado, vamos dizer assim, melhor dizendo,
vem de Satanás, porque desde o princípio, desde lá de Gênesis, ele instou Adão e Eva, ele instou a humanidade a pecar contra Deus. Então, o que veio fazer Jesus na Terra? Segundo Gênesis 3,15, ele veio esmagar a cabeça da serpente. Deus prometeu para o próprio Satanás: da mulher virá o descendente que esmagará a sua cabeça, esmagará a cabeça da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, na cruz, de certa forma, o Filho de Deus foi ferido por Satanás, em certo sentido, mas ele teve a sua cabeça, o seu poder esmagado quando Jesus Cristo disse está consumado, na cruz do Calvário. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Que obras do diabo são essas? O pecado, a prática do pecado. Então, todo aquele que vive na prática de algum pecado, sem arrependimento nenhum, ele pode estar demonstrando que é um filho do diabo, que não é um filho de Deus. Isso serve para a gente sondar o nosso próprio coração. A palavra de Deus diz constantemente para a gente examinar o nosso coração, se nós estamos praticando as obras do diabo, ou seja, vivendo no pecado. 2 Coríntios 11, 3, diz assim, esse eu vou ler. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, nós temos mais uma vez que essa serpente, Satanás, enganou Eva com sua astúcia, como nós já vimos lá em Gênesis, e corrompeu a sua mente, corrompeu a simplicidade e a pureza que Adão e Eva tinham naquele momento. E é isso que Satanás quer fazer conosco também. Ele quer nos corromper, ele quer nos tirar da simplicidade, da pureza de Jesus Cristo. E a gente precisa ficar atento. Por isso que a Bíblia diz vigiai e orai. Então, Satanás, ele anda em derredor. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. 2 Coríntios 4:4 diz aí que o Deus desse século, Satanás também é chamado Deus desse século, o príncipe desse mundo, conforme nós vimos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele se opõe aos desígnios de Deus, no sentido de que ele quem cega os incrédulos, para que eles não creiam no evangelho de Cristo Jesus. Então, Deus é soberano em abrir o coração de qualquer pessoa ou dos seus eleitos? Com certeza. Mas enquanto os seus eleitos ainda não creem, enquanto a obra do Espírito Santo não age no coração do eleito de Deus, é Satanás quem está cegando esses olhos. Todo aquele que ainda não creu em Jesus Cristo está cego por Satanás, para que a luz do Evangelho não resplandeça em seus corações. Até o momento, claro, em que o Espírito soberanamente vai abrir o coração, vai regenerar o coração do eleito, e então ele vai crer no Evangelho. Mas isso é importante. As pessoas hoje não creem, um dos motivos é porque Satanás cega o seu coração, cega os seus olhos espirituais. Ok? Ainda mais ação de Satanás aqui, que a Bíblia nos informa. Deixa eu ver que mandaram uma mensagem. Marcel coloca aqui. No princípio, eu incluo, além da coautoria do pecado original com o casal... No princípio, eu incluo, além da coautoria do pecado original com o casal do Éden e também dos anjos caídos. Eu não entendi bem a pergunta, Marcel. Satanás... tentando explicar, né? Pelo que eu entendi. Satanás, ele estava no Éden, influenciando Adão e Eva a pecarem contra Deus. Mas ele e seus anjos caídos, aqueles que o seguiram, eles pecaram bem antes, vamos dizer assim. Bem antes eu não posso dizer, mas eles pecaram antes de Adão e Eva pecarem. Ok? Então, mas no Éden eles tiveram influência, eles tiveram, posso dizer de certa forma que eles foram coautores, sim, porque Deus, naquele momento, dá as maldições para Eva, para Adão e para a serpente. Se Deus, naquele momento, deu ainda mais maldições, consequências do pecado
de seus pecados para os três, então eu posso dizer que, de certa forma, ele foi coautor, sim. Ok? Opa. Irmãos, ué. Estão me ouvindo? É porque caiu aqui a minha conexão, mas tudo bem. Deixa eu abrir de novo. Ok, vamos lá. Deixa eu ver que alguém mandou uma pergunta aqui. Ele foi autor do pecado e incitou os anjos a pecarem? Sim, exato. Ele foi o primeiro a pecar e incitou os anjos que caíram com ele a pecar também. Isso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu passei. Bom. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Aqui é uma coisa importante, irmãos. Tem um outro texto de 1 Reis que fala que Deus, pelos pecados de Israel, que levantou Davi para levantar o censo de Israel. E em Crônicas diz que foi Satanás. Como que a gente encara essa aparente contradição? De acordo com aquilo que vocês mesmos disseram no início, Deus, ele usa Satanás para cumprir os seus desígnios. Então, ao mesmo tempo que foi Deus, mas por meio de Satanás. Então, Satanás foi aquele que incitou Davi a levantar o censo e a pecar contra Deus. Ou seja, Satanás está sempre nos tentando, nos influenciando a pecar contra Deus. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, de fato, estar atento. Satanás anda em derredor. Ele quer nos devorar, e quer nos devorar de uma maneira especial, nos fazendo pecar contra Deus. 2 Coríntios 12, 7, tendo Satanás aí como instrumento também. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Uma coisa muito interessante, Paulo diz, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que ele começou a se ensoberbecer, ele começou a se orgulhar pelas revelações que ele recebeu, e Deus mesmo colocou um mensageiro de Satanás, para que ele não se orgulhasse. E Deus muitas vezes faz isso conosco, irmãos. Coloca um espinho na carne, vamos dizer, um mensageiro de Satanás, para que eu e você não se orgulhe demais. Às vezes, só para ter um exemplo, às vezes a gente está servindo a Deus, né, com integridade, né, com sinceridade, a gente está tendo resultados excelentes, vamos dizer assim, humanamente falando, e a gente começa a se orgulhar, o nosso coração começa a se inclinar para o orgulho, para a arrogância, para a soberba. Olha o que eu fiz, olha o que as minhas mãos fizeram, olha só o que Deus fez por meu intermédio. E Deus, ele, para nos humilhar, ele permite que Satanás haja em nossa vida, não nos possua, não é possessão demoníaca, mas permite que Satanás, de fato, haja em nossa vida para que prove o nosso coração, para que nós não venhamos a nos orgulhar e não nos gloriar daquilo que Deus tem feito por nosso intermédio. Isso é importante. Se foi com o próprio apóstolo Paulo isso, né, com certeza seria conosco também. Então, é um grande motivo para que a gente não se orgulhe, não se ensoberbeça diante das boas obras que nós fazemos. Então, isso é importante. Né? Cuidado para que, quando você estiver muito, vamos dizer assim, abençoado, né, com muitos resultados espirituais, você se orgulhe e diga: olha o que eu estou fazendo. E aí, Deus, ele coloca alguém, ou alguma pessoa, ou mesmo Satanás, para nos humilhar, para a gente entender que nós não somos nada. Isso é importante. 1 Tessalonicenses 2,18 diz aí: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Então, para cumprir os propósitos de Deus, o próprio Deus usa Satanás para nos impedir de fazer certas coisas.
Então, aqui, Paulo diz que Satanás estava impedindo, bloqueando o progresso do evangelho. Mas a gente sabe que ele estava sendo usado pelo próprio Deus para outros, para que Paulo e os seus companheiros exercessem o ministério de pregação do evangelho em outro lugar. Então, Satanás, ao mesmo tempo que ele é um opositor, ele é alguém que luta contra o cumprimento dos desígnios de Deus, ele também é um próprio instrumento de Deus para que o próprio Deus cumpra os seus decretos, os seus propósitos. Então, Paulo reconheceu que foi Satanás, que foi algo mal que o aconteceu. Mas, durante todas as suas cartas, Paulo ainda reconhece que Deus ele estava como soberano em sua vida e na propagação do evangelho. 1 Timóteo 4, 1 e 2... Pode falar. Você falando agora, eu lembrei do texto lá de Mateus, lá da tentação do deserto, né? Lá fala que o Espírito, né, o próprio Espírito de Deus levou, né, Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, a gente vê ali ele também sendo um instrumento de Deus. Às vezes a gente pensa que Jesus foi para o deserto e lá ele foi tentado, né? O diabo foi lá para tentar ele, mas o próprio Deus colocou ele lá para tentar Jesus, né? Perfeito, é isso aí. Esse é um texto extremamente importante para mostrar que Satanás ele é apenas um instrumento. Ele é um cão raivoso amarrado numa corrente. Ele só morde quem Deus quer que ele morda. Se Deus soltar um pouquinho a corrente, ele morde, mas se Deus puxar a corrente, ele volta. Então, ele é um instrumento de Satanás, de fato. E Satanás aqui estava barrando o caminho de Paulo e seus companheiros, mas estava debaixo do controle do próprio Deus. Era propósito de Deus que Paulo não fosse para Tessalônica naquele momento. Isso é importante. 1 Timóteo ainda diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, Satanás, para impedir os desígnios de Deus, dentro da sua esfera, né, sabendo que ele não impede os desígnios de Deus, mas que ele, como um ser moral e responsável que é, e mal que é, ele quer impedir que o evangelho, a glória de Cristo, seja manifestada. Então, ao mesmo tempo que Deus usa Satanás para o bem, Satanás mesmo quer fazer o mal. A gente vai ver isso em outro texto depois. Mas muita gente se afasta de Cristo, se afasta do evangelho por engano de Satanás, por obedecerem a ensinos de demônios, diz o texto. Então, Satanás usa pessoas, ele diz aqui, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Satanás usa pessoas para que essas pessoas enganem as outras pessoas ou aqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Então, a falsa doutrina e o engano também faz parte dos desígnios de Satanás, dos propósitos de Satanás para impedir o avanço do evangelho e para desviar crentes e aqueles que estão ainda no caminho de seguirem a Jesus Cristo. Então, por trás de toda falsa doutrina, de toda heresia maligna, está a ação de Satanás. Espíritos enganadores, diz o texto. Mas, ao mesmo tempo que Satanás tem todas esses desígnios, esses desejos, e age para se opor, para mentir, para enganar, para propagar uma falsa doutrina, para impedir o avanço do evangelho, para nos fazer cair, enfim, nós temos a certeza que ele já está derrotado. Ele foi derrotado na cruz e ele será derrotado totalmente. Mateus 8, 29 diz: eis que gritaram os demônios: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui para atormentarmos antes do tempo? Então, Satanás e seus demônios sabem que haverá um tempo em que o Filho de Deus virá para julgar este mundo, e Satanás e seus anjos serão lançados no inferno. Mateus 25, 41 diz: então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Então, o inferno, o fogo eterno, o lago de fogo, foi preparado inicialmente para o diabo e seus anjos, quando eles caíram. Mas, ao mesmo tempo, é também preparado para todos aqueles que seguem Satanás, todos aqueles que vivem na prática do pecado. E Apocalipse 20:10 diz a sua derrota completa. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Outro conceito errôneo que é ensinado, eu aprendi, e a gente aprende, né, pelo mundo, é que Satanás está reinando no inferno. Satanás está com seu tridente como rei do inferno, e lá os seus demônios são os seus servos que fazem o mal no mundo, ou seja, Satanás está ali como rei. Não, Satanás sofrerá muito e muito mais do que aqueles que não creram em Cristo no inferno, ou no lago de fogo. Então, Satanás não vai gostar de estar no inferno nem um pouco. Na verdade, ele ainda aproveita esse tempo em que não foi lançado no lago de fogo. Por isso que ele diz, vieste-nos atormentar-nos antes do tempo, ou seja, ele não quer ir para lá, mas ele vai para lá. Esse é o ponto. Qual que é a nossa atitude, então, diante de Satanás, diante de tudo aquilo que a gente viu que Satanás faz? Olha só, Tiago 4:7 nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, se nós sabemos que Satanás é nosso opositor, se sabemos que Satanás é o pai da mentira, se sabemos que Satanás é aquele que está o tempo inteiro ao nosso redor para nos fazer pecar contra Deus, para fazer o mal no mundo, então eu tenho que fazer o quê? Me sujeitar a Deus. Eu tenho que resistir a Satanás e ele fugirá de nós. Como isso acontece? 1 Pedro vai nos dar uma dica. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-me firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, Satanás, ele espalha sofrimento no mundo. Isso é óbvio, isso está claro. Mas nós precisamos andar sóbrios, ou de uma maneira lúcida e vigilante. E como que a gente resiste a Satanás? E assim ele foge de nós? Quando nós resistimos a ele firmes na fé. A fé é a nossa arma, uma das nossas armas contra Satanás, para que a gente não possa cair, para que a gente não venha cair nas suas tentações. Então a gente crê em que tipo de fé é essa? A fé em Deus, a fé que se sujeita a Deus, a fé que se entrega à soberania, ao poder, à graça e à misericórdia de Deus. E quando essa fé sincera, ela é manifestada, nós temos o poder de resistir às influências, às tentações de Satanás. Eu creio quem é Deus, eu creio que Jesus fez por mim, e então eu posso enfrentar as investidas de Satanás. Satanás é um inimigo poderoso, e eu não posso andar como se ele não fosse ninguém, mas ao mesmo tempo, eu não posso desprezá-lo. Ele é poderoso, eu preciso tomar cuidado com ele, e eu não posso desprezá-lo, mas ao mesmo tempo, eu não posso temê-lo demais, vamos dizer assim. Porque a quem eu devo temer é a Deus, colocar minha fé em Deus, e Satanás, assim, não terá domínio sobre as nossas vidas, não nos influenciará demais neste mundo mal. Efésios 4, 26 e 27 também diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, quando nós nos iramos e nós pecamos, nós estamos fazendo a vontade de Satanás, é claro, mas quando nós não perdoamos, nós estamos dando lugar ao diabo. A lógica do texto é, se você se irou contra alguém, não peque. Mas se você veio a pecar, ou você se arrependa logo e você peça perdão, se reconcilie com aquela pessoa. E ao mesmo tempo,
mesmo que você se ire de uma maneira justa, não deixe que essa ira se estenda por muito tempo. Que você se reconcilie, que você exorte, que você aconselhe um ao outro para que haja perdão, haja reconciliação. Porque onde não há perdão, onde não há reconciliação, nós estamos dando lugar ao diabo. Nós estamos fazendo a vontade de Satanás. Porque Satanás, ele se agrada quando crentes vivem em divisão, quando crentes não perdoam, quando crentes vivem separados e divididos um contra o outro. Então, dar lugar ao diabo é não perdoar, é não se reconciliar com aquele a quem nós devemos viver em paz e harmonia, principalmente com os nossos irmãos aqui. Paulo está falando para a igreja. 2 Coríntios 2:11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, porque não lhe ignoramos os desígnios. Então, Paulo escreve que Satanás vai alcançar vantagem sobre os crentes de Coríntios quando eles também não perdoarem. O contexto é de perdão. Quando nós não perdoamos alguém, quando nós não pedimos perdão a alguém, Satanás está alcançando vantagem sobre as nossas vidas. Ele está cumprindo os desígnios maus dele para conosco. Então, a gente sempre precisa ficar atento quanto a isso. Falta de perdão, falta de reconciliação é você dar lugar a Satanás na sua vida. É dar lugar a Satanás em nossa vida. Porque é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer dividir o povo de Deus. Ele quer corromper a imagem de Cristo no povo de Deus. Então, falta de perdão, falta de reconciliação, ira sem reconciliação é você dar lugar a Satanás. É Satanás alcançar vantagem sobre você e sobre mim. Mateus 16 ainda diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum, de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, outra influência de Satanás, e a nossa atitude aqui é que nós devemos cogitar, nós devemos pensar, nós devemos meditar nos desígnios de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas lá do alto. Quando o nosso coração está muito aqui na terra, na segurança que esse mundo pode nos dar, na proteção que esse mundo pode nos dar, nos benefícios que esse mundo pode nos dar, a gente está seguindo um rumo de Satanás. Por quê? Satanás, ele quer nos tirar o coração e os olhos daquilo que é de Deus, daquilo que é do reino de Deus. Então, Pedro, ele foi reprovado pelo Senhor Jesus quando ele imaginou que o sofrimento neste mundo não era para Cristo. Ele seria o grande rei, o grande libertador de Israel, e ele não sofreria nenhum dano. Pelo contrário, Jesus disse que a sua missão era sofrer e morrer pelos nossos pecados. E todo aquele que impede, ou queria impedir Jesus de ir para a cruz e cumprir a sua missão, estava sob a influência de Satanás. E aqui Jesus é bem duro com Pedro, né? Diz, arreda Satanás. Não que Pedro estava possuído por Satanás, mas ele estava sendo influenciado por Satanás. Isso nos leva a entender que nós também, crentes, podemos ser influenciados por Satanás, então devemos tomar cuidado com isso. As mentiras, os enganos de Satanás em nossa vida, nós podemos tomar partido, e a gente tem que tomar cuidado. Satanás não pode possuir o crente, mas ele pode influenciar o crente. Então tome cuidado. Se você não busca Deus, se você não busca a palavra de Deus, você está com mais propensão a ser enganado por Satanás e fazer a vontade dele. Ainda a nossa atitude. Qual é a nossa atitude diante disso, né? Efésios 6, 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, você e eu só podemos vencer Satanás
se nós nos fortalecemos no Senhor, se nós nos revestirmos da armadura de Deus, se nós entendermos que a nossa vida é uma guerra, mas não uma guerra contra os homens, mas uma guerra contra Satanás e os seus anjos, que estão o tempo inteiro com o propósito de impedir que o reino de Deus avance, impedir que a santidade na sua e na minha vida, ela seja cada dia mais profunda. Isso é extremamente importante a gente entender, porque se eu sei que Satanás está incansavelmente ao derredor dos crentes, ao meu redor, para me fazer cair, para me tentar, para me levar para longe de Deus, eu preciso entender que a vida é uma guerra, e se eu não usar a armadura de Deus, as armas de Deus, eu cairei. Isso é básico. Pense nas vezes que você caiu em tentação. Essa semana, nos pecados que você cometeu essa semana, você não estava fortalecido no Senhor. Você não estava usando as armaduras de Deus, não estava resistindo a Satanás com sua fé em Deus, em Cristo Jesus, para que você pudesse vencer. E naturalmente você caiu. Se você e eu não entendermos que nós estamos numa guerra, que nós vivemos numa guerra, nós não nos apegaremos à palavra de Deus, nós não nos apegaremos à oração, nós não nos apegaremos àquilo que Deus nos deu para que a gente possa vencer essa batalha, essa guerra. O texto que nós já mencionamos, e que a Angélica também relembrou, de Mateus 4, na tentação de Jesus, olha só. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, se nós não enfrentarmos Satanás com a palavra de Deus, nós não venceremos essa batalha. É extremamente importante, irmãos, que a gente tome a armadura de Deus, que a gente tome a espada do Espírito, e ao mesmo tempo que a gente busque a Deus em oração, diz Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Satanás sabe disso. Então, ele nos tenta naquilo que nós somos fracos. E então, a nossa atitude diante daquilo que Satanás é e daquilo que Satanás faz é buscar Deus na sua palavra, é enfrentar Satanás com a sua palavra, é enfrentar Satanás com vigiar e orar. Se eu não buscar Deus na palavra e na oração, eu não vou conseguir enfrentar as tentações de Satanás. Você tem vários tipos de tentações que talvez eu não tenha, e eu tenho outras tentações que vocês não têm. Mas todos nós somos tentados, e tentados por Satanás, tentados também pela nossa própria cobiça para fazer o mal. Se você e eu não nos apegarmos à palavra de Deus e à oração, nós não... O cachorro começou a latir aqui. Nós não conseguiremos vencer as investidas de Satanás contra a nossa vida. Mas olha só, a graça de Deus, como a graça de Deus age em nós. Lucas 22 diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, essa é a graça do Senhor. Ao mesmo tempo que a gente busca Deus na palavra e em oração, nós temos a intercessão de Jesus por nós. Você não vence Satanás sozinho, você vence Satanás porque Jesus Cristo venceu por você. E você deve se apropriar das armas de Deus, da graça de Deus, clamar pela essa graça e misericórdia de Deus, para que você, de fato, não caia e você não abandone a fé. Então, a graça de Deus é quem nos sustenta, acima de tudo. Tem a nossa responsabilidade, mas é a graça de Deus, acima de tudo, que sustenta a nossa vida. Pedro foi influenciado por Satanás, mas o que Jesus fez por ele? Rogou por ele, orou por ele. E é isso que Jesus faz conosco também. Olha só, Romanos 8, 31 e 34, e a gente encerra. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a nossa grande graça, a nossa grande esperança em tudo isso é que o próprio Deus é por nós. Se Deus é por nós, Satanás seria contra nós? Ele nos acusaria diante de Deus? Não, Jesus Cristo já fez isso, ele já morreu pelos nossos pecados e ele está à direita do Pai Todo-Poderoso intercedendo pelas nossas vidas. E tudo isso ele faz por amor, porque ele nos ama. E é por isso que nem Satanás, nem nenhum dos seus demônios ou nada do que possa nos acontecer pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que a gente vê Satanás nos querendo fazer pecar, nos querendo fazer cair, nós temos o amor de Deus nos sustentando. E essa é a nossa grande esperança, a nossa grande certeza, a nossa grande bênção. Satanás é mau, ele é um inimigo poderoso, nós não podemos desprezá-lo, mas nós também não precisamos temê-lo demasiadamente, porque Deus é por nós. O amor de Deus está em nossas vidas. Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo já venceu Satanás e vai vencer Satanás completamente. Então, nós precisamos nos submeter a Deus, sujeitar a esse grandioso Deus, ao amor desse Deus. E assim, nós lutaremos e venceremos as investidas de Satanás no nosso próprio coração. Pastor, okay? Fala. Você falando da graça de Deus aí, lá o texto que você leu de Lucas 22, que Jesus, né, orou, intercedeu por Pedro, a gente vê a graça de Deus sobre os filhos dele quando a gente peca, né? A gente sempre tem uma saída em Cristo quando a gente peca, o arrependimento, o choro, o enxergar o pecado, o procurar contornar, né, pedir perdão e voltar para o caminho certo. E sobre o começo da aula que você falou, que aqueles que não são filhos de Deus, que Satanás se apodera mesmo deles, a gente vê bem essa diferença aí de Simão para Judas, que quando Judas ele vai pecar sendo filho do diabo, Jesus ele não intercede, ele não faz nada para que isso não aconteça, né? Pelo contrário, ele fala para Judas fazer logo o que ele tem que fazer, né? Exato. E é interessante que, pegando esse gancho, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele foi negar Jesus, e ele foi vender Jesus. Ele não ficou se estribuchando no chão naquele momento, ele não ficou, né, pulando, gritando, como outros demônios fizeram com outras pessoas. Ele foi simplesmente, conscientemente, vender Jesus. Então, muitas possessões são como a de Judas. A gente não vê claramente Satanás fazendo a pessoa estribuchar, mudar a cara, mudar a voz, mas ele vai lá vender Jesus. A pessoa vai lá fazer o mal. Então, a gente sabe que Satanás é poderoso, que ele é astuto, que ele quer nos fazer cair, mas nós temos a graça de Cristo. E aquele que não tem essa graça, ainda não creu no Senhor Jesus, ele de fato, como Judas, vai ser levado por Satanás a fazer a sua vontade e não receberá a intercessão de Cristo. Então, qual é a nossa atitude final diante de tudo isso? Se sujeitar a Deus, se colocar diante de Cristo Jesus, se arrepender dos nossos pecados, crer que ele de fato venceu Satanás completamente, e Satanás já está julgado, ele, com seus anjos, com seus demônios, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e que os seus dias estão contados, mas os nossos, não, os nossos serão eternos, os nossos serão numa presença de paz e alegria, e sem guerra. Essa guerra que nós enfrentamos contra Satanás um dia vai acabar.
Então, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos clamar a graça, o poder, a misericórdia de Deus para que a gente enfrente. E Deus, na sua graça, Ele nos dá todos os recursos necessários para que a gente possa vencê-lo. Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá a oração, nos dá a fé, nos dá o arrependimento, nos dá a comunhão, enfim, nós temos tudo aquilo que precisamos para enfrentar esse nosso poderoso inimigo e vencê-lo. Porque nós somos fortes? Não, porque Jesus já venceu por nós. Ele já esmagou a cabeça da serpente e Satanás já está julgado. Que nós nos voltemos mais para Deus, que nós entendamos que a gente está em guerra. Nós vivemos em guerra, não com o mundo, não com a esquerda, não com a direita. Nós estamos em guerra contra Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, nós precisamos entender que nessa guerra nós precisamos nos sujeitar a Deus, aquele que já venceu e tem o controle soberano sobre tudo. Deus nos ajude. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação a mais? Ô, pastor, às vezes a pessoa também que está sendo usada pelo diabo, né, um descrente, alguém, muitas vezes pessoas próximas a nós, né, um amigo, descrente, um chefe, elas também não sabem isso, né? Elas agem de acordo com esse século, a cultura, os conceitos dela, sendo usada por Satanás, muitas vezes para nos atingir diretamente, porque o diabo sabe como fazer isso, mas ela também não tem essa noção como pessoa, né? E a gente tem que ficar sempre firmado na palavra de Deus para não deixar ser influenciado, né? Nesse sentido. Mesmo. O próprio Pedro, ele não estava compreendendo que ele estava sendo usado por Satanás ali. Ele não estava possuído, mas ele estava recebendo a influência de Satanás e do seu próprio coração pecaminoso para não deixar Jesus ir para a cruz, esmagar a cabeça da serpente. E as pessoas ao nosso redor também, elas que não têm o Espírito Santo nelas, elas estão seguindo o curso deste mundo, estão andando segundo a potestade, o príncipe da potestade do ar, segundo a dureza do seu próprio coração, enfim, Efésios 1, de 1 a 3, diz claramente como nós somos influenciados por Satanás, pelo mundo, pelas filosofias do mundo e pelo nosso próprio coração. Então, nós que somos crentes, sabemos dessas coisas, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, tomar a armadura de Deus, usar os recursos que Deus nos deu para que nós possamos enfrentar essa guerra que nós estamos. Não esqueça, irmãos, nós estamos em guerra. Não em guerra com o mundo, não em guerra com as pessoas, nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual é pecar ou não pecar contra Deus. Seguir as práticas de Satanás, que é um mentiroso pai da mentira, que quer nos levar a pecar, ou fazer a vontade de Deus em obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. Então, ao mesmo tempo que essa guerra é interna, ela também é externa. Satanás é um agente da soberania de Deus para tentar nos fazer o mal da parte de Satanás e para nos aperfeiçoar da parte de Deus. As tentações vêm da parte de Satanás para nos fazer cair e da parte de Deus para nos aperfeiçoar. Então, que nós estejamos bem atentos, sejamos sóbrios e vigilantes, que nós vigiemos e oremos, que nós busquemos a Deus na palavra, porque foi esse meio que Jesus usou para enfrentar Satanás na tentação. Ok? Pastor, deixa eu fazer uma colocação e o senhor explica melhor. Quanto à adoração, nós, os filhos de Deus, nós adoramos a Deus, né, levado pelo Espírito Santo, a gente adora com alegria. Mas o diabo também, ele é levado a adorar a Deus pelo próprio Deus, né? Só que ele faz isso não de boa vontade ou de bom grado, né? Na verdade, ele não adora com sinceridade, ele adora porque todo joelho se dobra a Jesus Cristo. Uhum. Por constrangimento. Constrangimento, essa palavra. Uhum. Então, muitos, tanto no dia final, né, no dia eterno, no inferno, eles, de certa forma, estarão
engrandecendo a Deus, no sentido de que eles reconhecerão o poder, a ira, a justiça e a santidade de Deus, mas não farão isso com um coração sincero, desejoso de amar esse Deus. Então, Satanás, ele adora Deus, assim como seus demônios, mas na santidade, no tremor da santidade, da justiça e da ira de Deus. E é aquilo que Tiago vai dizer na sua carta. Crê que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. É nesse sentido que eles adoram a Deus. Não na adoração sincera, celestial, amorosa, né? Não nesse sentido. Ficou claro? Ok. Já, irmãos, alguma outra colocação? Alguma outra pergunta? Tudo tranquilo? Então vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe, nos dê forças para enfrentar esse inimigo das nossas almas. E eu quero frisar mais uma vez, não nos esqueçamos, nós vivemos em guerra. Se você esquece que vive em guerra, você despreza o poder e a ação de Satanás na sua vida, de querer te fazer pecar. E é isso que ele quer fazer conosco, especialmente crentes no Senhor Jesus. Que nós nos sujeitemos a Deus dia após dia, que nós creiamos, confiemos que Deus é o nosso Senhor e que, buscando a sua face, nós tenhamos força necessária para enfrentar Satanás contra os dominadores deste mundo tenebroso. E assim nós venhamos a glorificar o nome do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça nisso. E que o povo de Deus, todos nós, nos apeguemos mais à palavra de Deus e à oração. Ok? Vamos orar. Vou pedir que, deixa eu ver aqui quem pode orar para a gente. Vou pedir para a Olga orar para a gente, ok? Vou ativar seu áudio aí, ó, Olga. Ué, não ativou não. Ativa você mesmo. Opa, agora foi. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, te agradecemos, Jesus, porque até aqui tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem, ó Pai, dirigido nossas vidas, ó Pai, fazendo andar em teus caminhos, Jesus. Sabemos que precisamos de Ti, ó Pai. Não somos nada sem a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós somos dependentes de Ti para tudo, Jesus. Por isso te peço, ó Pai, fica conosco, ó Pai. E seja nos abençoando a cada dia de nossas vidas. E seja dirigindo o Teu povo, ó Pai, aqui neste mundo, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estar pronto para falar da Tua palavra, ó Pai, aqueles que venham perguntar a respeito de Ti, Jesus. Ó Deus, que essa palavra, Pai, que foi passada hoje pelo pastor, ó Pai, possa ficar em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, tirar proveito dela, ó Pai, e possamos colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Abençoa, ó Pai, o teu servo que trouxe tua mensagem, seja com ele, ó Pai, que cada dia, ó Pai, possa ser fiel à tua palavra e estar transmitindo, ó Pai, aos nossos corações aquilo que tu queres, ó Pai. Abençoa esse dia, ó Pai, que é teu, ó Pai, que nós possamos estar dedicando a ti, ó Pai, em todos os nossos afazeres, ó Pai, que possamos estar te buscando, te louvando, te exaltando, ó Pai, por tudo que tu és em nossa vida, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Te peço mais uma vez, ó Pai, pelos pedidos que foram colocados aqui, ó Pai, pelos enfermos, pelos, ó Pai, os profissionais da área de saúde, por todos que estão trabalhando, que tu esteja com ele, ó Pai, com eles, ó Pai, livrando, ó Pai, de todo o mal, livrando desse vírus, ó Pai, se for assim a tua vontade, ó Pai, que sabemos, ó Pai, que é a tua vontade que vai ser feita, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo e perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém, ó Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, fortaleça cada um de vocês, que tenham um domingo, um dia do Senhor, abençoado na presença dEle. Ok? Até a noite, se Deus quiser. Até.